Eita, glória a Deus, hein, gente? Mais um devocional de conhecimento. Tá pegando as referências e estudando? Devocional é para você aprender da parte de Deus. E nós estamos aqui nesse propósito firmado, né? Para nós agregarmos conhecimento, também aprendermos cada dia mais onde e como e o que fazermos diante de tantas situações que apresenta, né? Porque se você estiver firmado numa fé sobrenatural, você vai caminhar, andar, proceder completamente diferente. E aqui nós estamos no livro de Números. Vamos para o cantinho secreto. Leva tudo que você precisa de anotar e pesquisar. O cantinho secreto e põe a mão no seu coração e vamos orar. O Deus de paz, o Deus de graça, o Deus de revestimento, esteja diante de nós neste momento, nos dando alegria renovada do teu Espírito, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento, ungindo a nossa mente, nosso coração, nos dando um caminho a trilhar diante de todas, assim, pode parecer qualquer circunstância. O nosso Deus é aquele Deus sobrenatural. Se você crê, bora, porque Deus é fiel para cumprir. E na mão do seu coração continua e fala: Deus, eu preciso de que o Senhor abra os meus olhos espirituais para me ver o caminho que eu devo trilhar e seguir. Eita, glória a Deus, amém? Abra sua Bíblia agora. Você vai ler as referências que eu vou citar e também eu vou falar com você o ponto aqui principal do livro de Números. A principal lição de Números é que o povo de Deus deve andar pela fé, confiando nas promessas de Deus, para chegar no final e avançar, conquistar os seus maiores objetivos. E Deus está aqui para fazer essa grande obra. E não seja como aquele povo de Israel que pereceram no deserto e morreram, os mais velhos, os que foram criados ali no deserto sobreviveram, né? E pisaram na terra prometida. Mas não seja igual aquele povo cheio de cultos de idolatria, cheios de incredulidades. Que vocês coloquem a mão na consciência e saiba que Deus é o Deus que, igual vai relatar aqui, que ele é o Deus da promessa, né? Mas também é o Deus da promessa, o Deus quando faz um pacto de aliança ele cumpre, mas também ele é o Deus que observa. Será que você está apto a receber as promessas de Deus ou a murmuração tem anulado tudo aquilo que Deus tem propósito para você? Então, se você conhecer a verdade vos libertará, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que o povo de Israel ele tinha uma promessa. Os pais não receberam, mas os filhos receberam. Falar assim para vocês entenderem. A promessa deixou de ser cumprida? Não. Então, como que a pessoa chega e fala: não, se Deus tem promessa na vida daquela pessoa, não vai morrer sem receber a promessa. Às vezes você não vai receber, mas os seus vai, porque a promessa é um pacto de aliança abrâmica, né? Que vai de geração em geração. Então, coloca a mão no seu coração, continua pedindo a Deus para você receber tudo aquilo que Deus tem feito, né? E não tem prometido para você, e não anule esse algo sobre a sua vida para render sobre as suas descendências. A descendência vai receber também, mas você precisa receber também. Não anule através da murmuração,
dos atos pecaminosos, né? Da falta de fé. Não anula, não. Porque naquele momento ali, repito, somente os filhos desfrutaram o cumprimento da promessa. Porque ali os pais ali, naquela terra prometida, todos foram condenados a viverem no deserto até o fim, quer dizer, morreram ali. Que você pode ler a referência em Hebreus 3:7 a Hebreus 4:11 também. Amém? Vamos aí nos esboços. Eu vou estar relatando todos os esboços de números e você vai lendo aos pouquinhos, tá? Aqui eu tenho um esboço geral de números que eu vou passar já para a gente passar para outro livro. O esboço geral de números Israel se prepara no Sinai para caminhar até a terra prometida, que está no capítulo 1, de 1 ao 10 e 10. O recenseamento dos israelitas, capítulo 1, do 1 ao 4 e 49. O processo de santificação do povo, que está no capítulo 5, do 1 ao 10 ao 10. No 2, Israel marcha em direção a Cádiz Barneia, que está no capítulo 10, versículo 11 ao 12. E do 12, né, capítulo 12 ao... Não, está no capítulo 10, do versículo 11, e do capítulo 12, versículo 16. A marcha tem início, capítulo 10, do versículo 11 ao 36. Começam também as revoltas e reclamações, capítulo 11, do versículo 1, do 1, e do capítulo 12, do versículo 16. Israel em Cádiz Barneia, capítulo 13, do 1 ao 20 e do 20 ao 13. Os desafios de Deus, o Senhor Deus, capítulo 13, do 1 ao 14 e 45. A disciplina de Deus, capítulo 15, do 1 ao 20 e o versículo 13 do capítulo 20. Israel marcha em direção a Moabe, capítulo 20, 14 ao 21 e capítulo 35. O desafio de Edom, capítulo 20, 14 ao 22. A morte de Arão, capítulo 20, do 23 ao 29. A derrota de Arade, capítulo 21, do 1 ao 3. A disciplina e Israel, a serpente de bronze, capítulo 21, 4 ao 9. A derrota de Seom e de Og, capítulo 21, do 10 ao 35. Israel nas planícies de Moabe, capítulo 22, do 1 ao 36 e do 13. Balaque pede a Balaão para amaldiçoar Israel, capítulo 22, do 1 ao 41. Balaão contraria Balaque e abençoa Israel, capítulo 23, do 1 ao 24 e capítulo 25. O povo de Israel adora Baal Beor, capítulo 25, do 1 ao 18. A nova geração de Israel é recenseada, capítulo 26, versículo do 1 ao 65. O povo é instruído, capítulo 27, versículo do 1 ao 30 e também capítulo 16. O povo derrota os medianitas, capítulo 31, do 1 ao 54. As 2 tribos e meia povoa a Transjordânia, capítulo 32, versículo do 1 ao 42. A jornada do Egito a Moabe é lembrada, capítulo 33, versículo do 1 ao 49. Orientação sobre como tomar posse da herança, capítulo 36, versículo do 50 a 56. E a divisão das terras de Canaã entre o povo de Deus, que é capítulo 30, que é a conquista, né?
Capítulo 34, do 1 ao 36 e 13, do versículo a 13. Então, lembre-se, a falta de fé e murmuração, ela anula o propósito principal de Deus, que é entregar para você, individual, as promessas de Deus. E receba força, fé, né? Avivamento, para que você possa preencher o seu coração e aceitar o que Deus quer para a sua vida. Está aí o esboço de Números e eu espero que você leia com atenção e faça o seu devocional dia a dia. Eu estou colocando já aí para você na página devocional, para você fazer aos poucos e Deus alegrar o seu coração aí nos propósitos que Deus tem em sua vida. Aviva sua fé, que Deus é fiel. Um forte abraço da missionária Helena Dias.